Oi gente, tudo bem? Eu sou a Camila e hoje a gente vai conversar sobre um dos maiores clássicos da literatura nacional e que eu demorei tanto para ler. Hoje a gente vai falar de Dom Casmurro, do Machado de Assis. Mas antes de começar, se você ainda não for inscrito, já aproveita para se inscrever e ativar o sininho, que assim você recebe notificação toda vez que tiver vídeo novo. Deixa seu like, seu comentário, compartilha, assim você me ajuda pra caramba na divulgação do vídeo. Essa é a primeira resenha que eu tô fazendo pro projeto Leitura da Década. Se você não sabe do que eu tô falando, eu criei um projeto de leitura pessoal que eu tô fazendo, onde eu leio livros que foram escritos em uma década específica, todos em ordem cronológica. Nessa primeira fase do projeto, eu escolhi os anos de 1900 até 1909. Então eu vou ler um livro que foi publicado em cada ano dessa década. Se você quiser entender melhor como é que funciona o projeto e quais os livros eu vou ler nessa primeira fase, eu vou deixar o link do projeto aqui embaixo na descrição e também nos cards, dá uma olhadinha lá. E o primeiro livro é justamente o Dom Casmurro, que foi publicado no ano de 1900. Joaquim Maria Machado de Assis, ou somente Machado de Assis, nasceu no ano de 1839 na cidade do Rio de Janeiro. Ele é um dos maiores escritores brasileiros e você pode nunca ter lido nada dele, mas eu tenho certeza que você já ouviu falar. Ele escreveu praticamente de tudo, então desde contos, poemas, peças de teatro, romances, mas ele também trabalhou como jornalista e crítico literário. Foi ele também um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras. O Machado de Assis foi o escritor que trouxe a escola literária do realismo para o Brasil. O realismo ele era uma escola literária que veio para contrapor o romantismo. Ele nasceu ali na França durante o início do século XIX e ele tinha a intenção de trabalhar com as relações humanas. Era uma visão mais realista da vida, da existência humana, enquanto o romantismo trabalhava com uma visão idealizada da vida. A primeira obra que trabalhou o realismo foi Memórias Póstumas de Brás Cubas. Eu, inclusive, li Memórias Póstumas de Brás Cubas quando eu estava no período de vestibular. Ele é muito cotado em vestibulares, nas escolas, durante o período do ensino médio. E na época foi o meu primeiro contato com o romance do autor, porque até então eu só tinha lido os contos dele, que eu também gostava bastante. Bom, e depois de anos, eu finalmente voltei a reencontrar Machado de Assis pela obra Dom Casmurro. O Dom Casmurro, ele faz parte desse movimento realista, ele já tá ali na segunda fase machadiana. Já fazia muito tempo que eu queria ler Dom Casmurro, porque afinal, né, quem nunca ouviu falar de Capitu? E você pode nunca ter lido o livro, mas se você escuta alguém falando, traiu ou não traiu, com certeza você sabe que tá falando de Dom Casmurro. E aí, quando eu tava vendo os livros que eu ia colocar nesse projeto Leitura da Década, quando eu vi que o Dom Casmurro foi publicado ali no ano de 1900, eu não perdi meu tempo e falei, não, é a chance que eu tenho para ler esse livro. Eu tô enrolando há muito tempo e agora eu vou ler Dom Casmurro. E, gente, que delícia! Eu não me lembrava como é gostosa a escrita do Machado, que incrível que é a forma como ele escreve. Porque, como eu falei, fazia muitos anos que eu tinha lido Memórias Póstumas, né? Deve fazer quase 10 anos. Então eu não lembrava como era gostosa a escrita dele. E foi uma leitura incrível. Eu li nessa ediçãozinha aqui da Nova Fronteira, que é um box com 3 volumes. Esse aqui é o volume 2 de todos os romances consagrados, todos os romances e contos consagrados. Mas, enfim, o que você mais encontra por aí são edições de Dom Casmurro. Mas vamos lá, né? Dom Casmurro foi escrito no ano de 1899 e publicado no ano de 1900, como eu já falei. Antes disso, os romances que o Machado publicava eram todos escritos em formatos de folhetim. O Dom Casmurro foi o primeiro que já foi lançado como um livro. Só que a gente percebe muito a influência do folhetim, porque os capítulos do Dom Casmurro são extremamente curtinhos, como se fosse um folhetim mesmo. O nosso protagonista é o Bentinho, e é ele que vai narrar a história pra gente. Ele vai então contar pra nós as lembranças que ele tem da vida dele, e principalmente do romance dele com a Capitu. A gente vê que ele já é um senhor bem carrancudo e é inclusive por isso que o apelido dele é Dom Casmurro. Ele conta então pra gente um pouco da sua vida solitária. Ele tem bastante dinheiro, ele foi um advogado muito importante, mas
ele tá ali muito sozinho e todos os personagens que vão fazer parte dessa história já faleceram. A gente volta então para o início da vida ali, da adolescência do Bentinho. Ele ainda é um garoto e ele vive com a sua mãe, uma tia e um tio, todos viúvos, e mais um agregado da família que é o José Dias, que ele é uma espécie de funcionário da família, mas ele também tem bastante influência, então todas as opiniões que são tomadas na casa normalmente tem ali um dedinho dele. Logo no início a gente já vê que o Bentinho tem ali uma paixão, um amor, é aquele primeiro amor pela sua vizinha, a Capitu. Os dois cresceram juntos e daquela amizade foi crescendo um amor também. Só que existe um grande problema nessa história toda. A mãe do Bentinho, ela fez uma promessa quando ele nasceu de que ele seria padre. E aí, quando o José Dias, o agregado, começa a perceber que tem ali algo mais do que amizade rolando entre a Capitu e o Bentinho, ele vai lá na mãe do Bentinho e fala: olha, já tá na hora dele ir pro seminário, né? Lembra da promessa. E aí ela manda ele pro seminário. Eles fazem de tudo para não acontecer, mas não dá certo e ele acaba indo pro seminário. Só que antes dele ir, ele e a Capitu fazem uma jura de amor. Eles prometem que eles vão se esperar e que ele vai sair do seminário sem virar padre e que eles vão se casar. Bom, ele vai então pro seminário e lá ele vai conhecer o seu melhor amigo, o Escobar. O Escobar é aquele cara muito divertido, comunicativo e ele também, ele não quer virar padre. Ele tá lá no seminário por conta da família, mas o sonho dele é ser comerciante. Então meio que os dois fazem de tudo para conseguir convencer a família a tirar eles de lá. Depois de um tempo eles até que conseguem, eles saem do seminário, então o Bentinho consegue se casar com a Capitu. E o Escobar, ele acaba se casando com a melhor amiga da Capitu, que é a Sancha. Então isso tudo vai crescendo, né? Essa amizade deles vai crescendo cada vez mais, porque eles estão muito próximos. Então, à medida que o tempo vai passando, eles estão sempre um na casa do outro, saindo de casal. O Escobar consegue, então, virar comerciante e o Bentinho estuda direito e se forma em um grande advogado. Durante os primeiros anos de casamento entre o Bentinho e a Capitu, eles têm bastante dificuldade em ter um filho. Até que depois de alguns anos, a Capitu finalmente engravida e nasce um menino, que vai se chamar Ezequiel. O que vai acontecer é que à medida que o Ezequiel vai crescendo, o Bentinho vai vendo que o filho tem muitos trejeitos do amigo, do Escobar. E ele começa a achar que talvez o Ezequiel seja filho do Escobar. E ele começa a criar na cabeça dele essa traição que aconteceu. Então, por exemplo, um dia ele descobre que o Escobar estava na casa dele enquanto ele não estava. E aí, questionando, enfim, falam para ele que eles estavam, na verdade, fazendo algumas finanças, o Escobar estava ajudando a Capitu com algumas finanças, e ele começa a colocar na cabeça que, na verdade, o Ezequiel é filho do Escobar. Como eu disse, todos os personagens, no momento que ele está contando a história, todos esses personagens já morreram. A Capitu já morreu, o Escobar já morreu e a Sancha já morreu. E ele nunca teve a confirmação de se a traição aconteceu ou não. E ele fica nessa eterna dúvida. Isso acaba corroendo ele por dentro. Só que tudo isso, na minha opinião, são coisas da cabeça dele. Porque, como eu disse, quem é que tá contando a história? O Bentinho. Então ele vai contar o ponto de vista dele, as percepções dele, não necessariamente o que realmente aconteceu. Um fato que é importante destacar é que quando o Bentinho ainda estava no seminário, um dia o José Dias vai lá visitar ele, eles estão conversando e o Bentinho pergunta sobre a Capitu. E o José Dias fala para ele assim, aquela lá só vai sossegar quando ela casar, porque ele dá a entender que ela tá sempre flertando com outros homens. E, inclusive, ele quem coloca o apelido que vai ficar tão famoso em Capitu, que ela tem os olhos de cigana oblíqua e dissimulada. E aquilo vai ficar ali na cabeça dele, sabe? Aquela pontinha de dúvida sobre a Capitu, será que ela realmente dissimulada? Será que ela tá ali só enganando ele? Em um certo momento também, ainda na adolescência, quando eles estão namorando, ele tem uma baita de uma crise de ciúmes, porque ele cisma que ela olhou para outro rapaz, e ela afirma que na verdade não olhou, não fez nada. Ele faz ali um escândalo por conta daquilo.
Então a gente já vê que desde cedo, desde jovem, ele já tem um ciúme um tanto quanto exacerbado. E é aquilo que eu falei, né? Até onde a gente pode confiar que aquilo que ele tá contando é o que realmente aconteceu e não são só as percepções dele. Porque nessa questão da traição da Capitu com o Escobar, ele não tem nenhuma prova. A única confirmação seria o filho, que seria muito parecido com o Escobar. Mas será que não é os ciúmes dele que tá fazendo ele enxergar o amigo no próprio filho? Talvez. Então, na minha opinião, Camila, acho que a Capitu não traiu o Bentinho até que eu tivesse uma confirmação por parte dela. Esse é um romance que foca justamente no psicológico, né? Então, nessa questão da cabeça do Bentinho mesmo. Ele trabalha muito com fluxo de consciência. E aí também que a gente vê o realismo, né, na obra. Porque ele tá sempre trabalhando com as relações humanas, com a existência humana. Eu acho muito interessante também o papel da Capitu, porque apesar de muitas vezes ela fazer aquilo que o marido quer, ela baixar a cabeça, ela também é uma personagem que tem ela é muito independente e ela tem uma personalidade muito forte. E é muito interessante isso, porque talvez isso também assuste o Bentinho, porque a gente tá falando de uma época em que as mulheres eram muito submissas aos homens. Então, quando você tem uma mulher que já se impõe, que tem suas opiniões próprias, aquilo assusta. Talvez isso trouxesse uma certa insegurança para ele. Outro ponto que se destaca também é a influência religiosa. A gente tem ali diversas influências bíblicas. A gente tem o Bentinho que quer ser padre, né? Que quer não, né? Que a família dele quer que ele seja padre. A família dele é extremamente religiosa. Então, em diversos momentos a gente vai ter alguns aspectos religiosos, algumas referências bíblicas mesmo. Dom Casmurro é uma obra que gerou diversas adaptações para o cinema, para a televisão, para peças de teatro, e ela com certeza se consagrou muito dessa forma, né? Muita gente conhece. Bom, gente, eu amei muito a história, recomendo muito. Dom Casmurro é talvez a melhor forma de você entrar na obra do Machado. Ainda quero reler as Memórias Póstumas e ler os outros romances dele que eu ainda não li, mas é realmente uma obra muito gostosa, muito divertida e muito interessante para a gente pensar nessa questão de relacionamento, de ciúmes, até onde isso é tóxico, quando não é, porque muitas vezes eu acho que o ciúmes faz com que ele vá criando situações na cabeça dele que também não existem, né? Então, acho interessante pra gente se questionar um pouco. Recomendo demais, espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de deixar aqui nos comentários se você já leu, o que você acha de Dom Casmurro, se você acha que Capitu traiu ou não Bentinho, quais são as suas opiniões. E no próximo vídeo do projeto eu vou ler A Cidade e as Serras, do Eça de Queiroz, outro clássico da literatura. Então espero muito que vocês tenham gostado, um beijo e até mais!